Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continuem me ajudando nesta luta para a gravação de novos vídeos e inscrevam-se neste canal. Eu gostaria de comentar a respeito das falas de um bispo português, o senhor Dom Américo Aguiar, que parece que é o coordenador da Jornada Mundial da Juventude, que agora parece que em Portugal, em Lisboa, e ele fala algumas coisas que realmente acabaram incomodando certas pessoas do meio católico. E não é por menos. Eu gostaria inclusive de fazer os comentários, tecer os comentários, para que nós cheguemos às seguintes conclusões. Vamos lá. Nós não queremos converter os jovens a Cristo, nem à Igreja Católica, nem nada disso, absolutamente. Nós queremos é que seja normal que um jovem cristão católico diga e testemunhe que o é, que um jovem muçulmano, judeu ou de outra religião também não tenha problemas em dizer que o é e o testemunhar. Aquele jovem que não confessa religião nenhuma se sinta à vontade e não se sinta estranho porventura porque é assim ou que é de outra maneira, e que todos entendamos que a diferença é uma riqueza. Aqui nós temos dois aspectos problemáticos. Uma igreja que não quer converter ninguém, eu pergunto, para que serve o catolicismo? Jesus Cristo diz que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. A Sagrada Escritura também diz que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Jesus Cristo também fala a Pedro que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre sua igreja e dá as chaves do céu a Pedro. E o poder de ligar e desligar. E também o poder de ligar e desligar dos apóstolos. Da feita que você tem uma jornada mundial da juventude que não quer converter ninguém, ou uma igreja que não quer converter ninguém, aí eu pergunto, o que esse bispo acha que é o catolicismo? Eu respondo, ele acha que o catolicismo é uma ideologia. Ele acha que o catolicismo é apenas uma opinião, um palpite como outro, um gosto qualquer. Então ele fala que o importante é a pluralidade. Mas a pluralidade de quê? É a pluralidade do erro. Porque vamos analisar uma coisa, e a gente não tem que se iludir disso. Uma coisa é você conviver pacificamente com um muçulmano, com um protestante, com um judeu, sei lá, com um espírita, até mesmo com um satanista mequetréfico, embora eu acho que os satanistas deveriam ir para o manicômio judiciário. Mas isso é uma outra questão, tá? Uma coisa é uma coexistência, outra coisa é a verdade e o erro. Essa pluralidade que ele está afirmando é a pluralidade do erro. Ele está dizendo que a Igreja Católica tem que se equivaler, enquanto doutrina, enquanto artigo de fé, às outras falsas doutrinas. Por quê? Da feita que existe somente uma verdade católica, e se existe apenas uma porta estreita da salvação, então todos os caminhos que não levam a essa porta não levam à salvação. É simples assim. Evidentemente que existem algumas exceções, né? Podemos falar da questão do erro invencível, ou seja, aquelas pessoas que não conhecem a fé católica por ignorância, né? Por algum tipo de impedimento que pudesse realmente ter o conhecimento da verdade, mas, por via das dúvidas, ser islâmico, ser judeu, ser espírita, ser protestante é, de alguma forma, acreditar no erro. E que nós, católicos, temos a obrigação moral de trazê-los à conversão. De trazê-la à conversão por uma questão muito simples, porque a Igreja Católica é porta-voz de uma verdade que foi dada pelo próprio Deus na figura do Verbo encarnado, que é o próprio Jesus Cristo. Da feita que esse bicho está mais preocupado com a pluralidade religiosa do que com a conversão das almas, aí eu pergunto cá com meus botões, será que ele não se preocupa com o fato de que muitas almas podem se perder nas falsas religiões? Ou que essas pessoas, pelo fato de não caminharem pela verdade católica, elas viverão uma vida de falsidades? Então veja que nós não estamos sendo caridosos com essas pessoas. Da feita que nós não queremos a conversão dessas pessoas, a gente não quer converter ninguém. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar Mateus 28 e alhures ali, né? Aí de todas as nações, pregar o evangelho, né? Batizar em todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Joga fora, pô. Aliás, já que não quer converter ninguém, vamos lá. E o mundo será objetivamente melhor se nós formos capazes de colocar no coração de todos os jovens esta certeza da fraternidade de todos os irmãos. Sim, mas fraternidade não quer dizer negação da verdade, não é mesmo, bispo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Eu posso ser fraterno com o muçulmano, eu posso ser fraterno com o espírita, eu posso ser fraterno com o protestante, mas eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade cristã. Eu não posso ficar escondendo a verdade cristã em nome do bom mocismo. Isso aqui se chama indiferentismo religioso. E o mais escandaloso é que o próprio Papa Francisco, que eu tenho, evidentemente, respeito pelo fato de ser Papa, e eu acho até que, sobre alguns aspectos, ele tem algumas coisas felizes, mas também fala muitas infelicidades, fala muita bobagem às vezes, infelizmente, né? O Papa Francisco também tem esse discurso. Converter pelo exemplo, converter pelo modelo e tudo mais. Mas olha, se for por converter apenas pelo exemplo, né, e não pelo fato de que existe também um princípio ou uma motivação para que sejamos esse exemplo, o muçulmano pode ser exemplar, o espírita pode ser exemplar, o protestante pode ser exemplar, e não quer dizer que o que eles acreditem seja verdadeiro. Talvez, se eles fossem católicos nos modelos de exemplo que eles vivem, eles talvez seriam melhores exemplos ainda. Talvez eles seriam mais além. Quantos elementos de santidade nós estamos perdendo? Nós não estamos perdendo em recusar a conversão dessas pessoas. Quando uma igreja diz que não quer converter, é porque simplesmente ela não quer que essas pessoas sejam católicas. Esse é o meu entendimento. E essa é, infelizmente, a situação da Igreja Católica no Brasil, como é em Portugal. Quando você vai buscar um batismo, quando você vai buscar os sacramentos, para você buscar o padre é uma luta. Quando se chega numa igreja católica, não existe sentido de comunidade. E o que mais me causa revolta, muitas vezes nesse discurso muito politicamente correto e tudo mais, é que ele se torna também hipócrita. E por que ele é hipócrita? Porque se fala muito de defesa dos pobres, opção preferencial pelos pobres. Aí você chega numa baixada brasileira, só tem igreja evangélica. As igrejas evangélicas no Brasil, elas fazem um trabalho social que nós temos que respeitar. Trabalho social de música, de educação, de muitas coisas que eles ocuparam os espaços católicos. Enquanto isso, a Igreja Católica só fica nessa retórica de bom mocismo, quando na verdade mostra fraqueza, mostra languidez, mostra relativismo. E aqui eu pergunto para vocês uma coisa. Vejam a crise da Igreja Alemã. A que ponto leva essa ideia de que nós não queremos converter ninguém? Ou seja, a Igreja Alemã está em apostasia total. Já jogou o evangelho na lata do lixo. E aí, como é que fica? Enquanto o Vaticano fica nesse papo de que nós não devemos converter, porque senão vai ofender o vizinho, tudo bem. Você, católico, não quer converter ninguém, mas o protestante quer, o espírita quer, o muçulmano quer. E quando muitas vezes eles tentam converter os católicos nos seus respectivos credos, eles não medem esforços, inclusive, para atacar a nossa religião. Quanta propaganda espírita eu não leio aqui no Brasil que faz um terrorismo contra a Igreja Católica. Difamação pura. Mesmo segmentos protestantes, tudo bem, não são todos os segmentos, mas muitos segmentos protestantes têm uma militância virulenta contra a Igreja Católica. Aí você vai dizer assim, não, em nome do bom mocismo nós não queremos converter ninguém. É legal, tudo bem, mas eles vão querer converter o nosso rebanho católico à heresia, à apostasia e assim sucessivamente. Vamos lá. O Papa tem feito um esforço megalómano para fazer ecoar no coração de todos, no nosso e de todos. Ecco i nomi dei 9 cardinali. Monsignor, 9 cardinali. De todos. E eu acho interessante aqui que, na verdade, é o seguinte. A Igreja Católica, ela se colocou numa situação de refém do seu próprio compromisso de não converter ninguém em nome do bom mocismo. Ou seja, parece que a Igreja Católica não quer que a sociedade seja católica, não quer que as pessoas sejam católicas. Quer simplesmente preservar o fato de que aquelas pessoas católicas que estão ali fiquem sendo eternamente bons moços, enquanto a Igreja Católica leva pancada para tudo quanto é lado. É triste isso. Ecco i nomi dei 9 cardinali. Monsignor Américo Manuel Alves Aguiar, Vescovo Auxiliare de Lisbona. O mais interessante, assim, o mais assustador é que esse bispo se tornou cardeal da Igreja Católica. Ou seja, o Papa Francisco elevou a cardeal. E mais além, ele começou a falar da questão da consciência ecológica. É aquela coisa chata, é aquela coisa antipática que a Igreja Católica tomou de ficar falando de pobre, de, sei lá, de injustiça social, de
de não sei o que, blá blá. Tudo bem, eu acho que tem que falar disso até certo ponto, mas acaba se tornando uma cosmovisão materialista da religião. Porque acima de tudo isso, nós temos que entender aquele provérbio. Nós temos que sempre relembrar aquela frase de Nosso Senhor Jesus Cristo que diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O que significa isso? Que muito acima dessas conjecturas contingentes, ou seja, circunstanciais, nós temos que pensar sempre nos princípios: conversão, oração, mudança interior de vida. Muitos dos problemas sociais só serão resolvidos através de uma mudança espiritual. Através de uma mudança espiritual. Se não houver essa mudança espiritual, você pode propor as melhores coisas do mundo, os melhores projetos sociais, os melhores projetos políticos. Mas se você não tiver uma modificação espiritual, de nada vale. De nada vai adiantar, porque a nossa crise, a crise do Ocidente, é uma crise espiritual. Não é uma crise só da política, não é uma crise somente da moralidade, é uma crise também do nosso próprio eu, da forma como nós vemos a realidade. Aí quando nós observamos um bispo que não quer converter ninguém, uma igreja que diz: não queremos converter porque nós vamos ofender, tá preocupado mais com a ofensa do que outra coisa, então, meu amigo, faz o seguinte: fecha a igreja. Fecha a igreja. Claro que isso aí seria até impossível, porque a igreja não vai se fechar por causa desses bispos, nem de um papa que às vezes comete certas gafes. Mas é isso mesmo, tá? Então, esse português aí, meu Deus do céu, faz os portugueses de antigamente, os portugueses que navegaram pelas Américas, navegaram pela África, pela Ásia, inclusive convertendo gente de montão, faz esse pessoal passar vergonha. Mas aí, um grande abraço.